Terceiro bimestre, sétima aula. Como alguns fenômenos naturais estão associados à variação térmica? A ocorrência de alguns fenômenos naturais, como geysers, terremotos e vulcões, está associada às variações térmicas ocorridas no subsolo. Os geysers são fontes que liberam água quente em forma de jatos por períodos que podem variar de segundos a alguns dias. A água liberada pode atingir 300 metros de altura e, nos casos em que a temperatura da água é maior que 100 graus Celsius, ocorre a formação de vapor de água. O processo de formação de um geyser depende fundamentalmente da temperatura do material rochoso e da quantidade de água. O aquecimento dessa água em contato com rochas ou lava vulcânicas a elevadas temperaturas é gradual e ocorre até que ela atinja um ponto no qual se verifica ebulição muito rápida. Como a água no interior da Terra se encontra submetida a alta pressão, a ebulição da água ocorre a valores superiores a 100 graus Celsius. A rápida ebulição causa uma expansão com aspectos explosivos, ocorrendo o lançamento da água em jatos para a atmosfera. A repetição desse processo gera um fenômeno cíclico, que só acontece porque os espaços deixados pela água que foi lançada para a superfície serão ocupados por outra quantidade de água que se infiltra pelas fendas do solo e novamente será aquecida. O fato desse fenômeno se repetir favoreceu em alguns locais, como a Nova Zelândia e Japão, o aproveitamento da energia geotérmica, energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. Algumas usinas desses países costumam produzir energia a taxa aproximada de 20.000 quilowatts. Responda. Conforme os dados fornecidos pelo texto, podemos considerar a energia geotérmica uma fonte renovável de energia? Qual fenômeno cíclico mencionado no texto possibilita a utilização da energia geotérmica? Equação de Clapeyron. Vimos que a Lei Geral dos Gases determina a relação entre pressão, volume e temperatura de um gás, conforme a equação na página 91. Nessa relação, não há nenhuma indicação sobre a quantidade de gás presente no sistema. Assim, só podemos utilizá-la se a quantidade de gás se mantiver constante. Entretanto, podemos ampliar a utilização da equação da lei geral para que ela se aplique a qualquer massa de gás. Para tanto, vamos analisar a equação de Clapeyron e recordar alguns conceitos de química. Um mol de uma substância é a quantidade equivalente a 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas elementares que formam essa substância. Esse número é uma constante, denominada número de Avogadro. A massa molecular M de uma substância é a massa de um mol das partículas que formam essa substância, expressa em gramas por mol. Por exemplo,
a massa molar do gás carbônico, CO2, é M igual a 44 gramas por mol. Isso porque C é igual a 12 unidades de massa atômica e O é igual a 16 unidades de massa atômica. Logo, 16 mais, 12 mais 16 vezes 2 é igual a 44 unidades de massa atômica. A quantidade de matéria em mols N de uma massa M de uma substância é expressa pelo quociente. N é igual a M minúsculo dividido por M maiúsculo. Por exemplo, para uma massa de 880 gramas de gás carbônico, CO2, podemos determinar a quantidade em mols presente na amostra pela expressão N é igual a M minúsculo dividido por M maiúsculo, que é igual a 880 dividido por 44. Isso aí é igual a 20 mol. Vimos que, tanto nas leis que regem as transformações gasosas, leis de Boyle-Mariotti e Charles Gay-Lussac, quanto na Lei Geral dos Gases, os estados pelos quais passa uma quantidade de gás podem ser relacionados entre si. Para um estado específico, a relação entre as variáveis PV e T pode ser igualada a uma constante. Essa constante depende apenas da quantidade do gás, sendo diretamente proporcional ao número de mols. Chamando a constante de R, podemos reescrever a equação geral dos gases da seguinte forma. PV sobre T é igual a uma constante, que é igual a N vezes R, que esta equação se transforma em PV é igual a nRT. A constante R é denominada constante universal dos gases ideais e seu valor depende das unidades usadas. R é igual a 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin, ou R é igual a 8,31 joule por mol vezes Kelvin no sistema internacional. Exercício resolvido. Em um laboratório, há uma quantidade de 20 mols de um gás perfeito que sofre expansão isotérmica. A pressão inicial dessa massa de gás é de 10 atm e o volume 8 litros. Ao fim da expansão, o volume é de 40 litros. Sendo assim, determine. Item A. A pressão final da massa do gás. Vamos resolver o item A? Pela transformação isotérmica, usando a lei geral dos gases, PI/VI é igual a P vezes V. Substituindo letras por número, PI é 10, VI é 8, o P é 40 e o V final é P. Fazendo essa multiplicação, essa operação, encontramos que a pressão final da massa de gás é igual a 2 atm. Item B, a temperatura em que ocorre a transformação. Vamos resolver o item B? Para determinar a temperatura em que ocorre a expansão, usamos a equação de Clapeyron e os dados do estado final da transformação. A pressão PV é igual a nRT. A pressão P é 2, que é a pressão final. O volume final, 40. N, número de mols, é 20.
A constante R é 0,082 e a temperatura em que ocorre a expansão T. Fazendo essa operaçãozinha, encontramos que o T é igual a 48,8 Kelvin. Pense além. Quando calibrar os pneus? Manter a pressão recomendada pelo fabricante dos pneus é garantia do melhor desempenho e da durabilidade deles. Além de ser essencial para a segurança do veículo e das pessoas que estão em seu interior. No caso de a pressão estar abaixo da recomendada, ocorre redução da durabilidade do pneu e o aumento do consumo de combustível e do risco de acidente. No caso de alta pressão, a área de contato do pneu com o solo diminui, reduzindo a aderência do pneu e a estabilidade, especialmente nas curvas. Nessa condição, em caso de frenagem de emergência, o risco de acidentes é maior. Responda. Os manuais de orientação para a calibragem dos pneus recomendam que o usuário não calibre os pneus após o veículo ter percorrido um longo percurso. Explique o motivo para que essa orientação seja dada.